Gostaria de saudar os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito prazer que me encontro aqui para junto nós podermos ver mais uma lição, Aquilo que está no coração de Deus, Ele possa transmitir para nós, E esta lição, ela está dentro aqui desse título que mostra edificando a família para abençoar a igreja. E na semana passada o pastor Rogério, ele mostrou para nós alguns itens, que nós precisamos ser fiéis, e dessa maneira o Senhor abençoará a nossa família, E a nossa família sendo abençoada, com certeza a igreja também será abençoada, pois a vida de igreja, ela começa no nosso lar, na nossa família. E o tópico que nós vamos ver hoje está na página 51, que fala de vida espiritual nos lares. E o texto, ele toma como base inicial Atos, capítulo 16, verso 15, onde vai falar de uma pessoa, que essa pessoa tem muita importância, por meio dessa pessoa começa o testemunho em uma cidade, a igreja em Filipos, E vamos ler aqui o que nos diz esse versículo, Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e Atos capítulo 16, do verso 11 ao 15, que nos diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E esse título, mostra aqui para nós, vida espiritual nos lares, toma como base Lídia, Ali, como eu já falei, por meio dessa mulher, mostra aqui que tinham outras mulheres, mas a Bíblia relata, a princípio, ela, Lídia, E essa mulher mostra aqui alguns detalhes, No verso 14, diz que essa mulher é temente a Deus, Então, quando Paulo chega ali, e por meio de Lídia, ela mostra ali que ela temia ao Senhor. Então, um dos pontos, até lendo a revista, mostra para nós que um dos pontos para nós alcançarmos, essa espiritualidade é temer ao Senhor. E ali, por meio de Lídia, começa o testemunho nessa cidade. Vamos ler o que diz esse trecho. A revista nos diz assim, Atos 16, 15. Lídia, depois de ser batizada, ela e sua casa, rogou-nos, dizendo: Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Neste texto, vemos como a conversão de Lídia atingiu sua família. E como
era prazeroso para ela a ter palavra de Deus sendo anunciada em sua casa. Devemos manter em nosso coração o desejo e a prioridade de fazermos dos nossos lares uma extensão. Aqui o autor fala do templo, né? Mas eu coloquei aqui, é uma extensão da igreja, né? A igreja, né? No nosso lar, nós precisamos ter esse viver de igrejar, né? Um lugar de paz, consolo, comunhão, alegria, unidade, oração. Há lares que os vizinhos não sabem que são de cristãos, pois não há testemunho. Aí eu aqui coloquei aqui, né, eu sublinhei aqui testemunho. A gente vai discorrer sobre isso. Lares que não há respeito uns com os outros, não há unidade, convivência, e o temor do Senhor não existe. Dizem que há casas que as panelas voam e que os nomes falados não são de apreço, e sim de egoísmo, de crítica, de desprezo. Onde fica Deus nestas coisas? Certamente está faltando oração entre os membros da mesma. Então, essa questão de espiritualidade, né, eu coloquei aqui como é a questão de ser santo. A Igreja do Nazareno, ela prega, né, santidade. E o que é ser santo? O que é santidade? Às vezes nós colocamos santidade como algo muito além, muito aquém de nós. E aí nós vamos ver aqui na palavra que o Senhor nos chamou para ser santos. E de fato, nós somos santos. Se somos santos, né, por que muitas das vezes não temos tal proceder? Bom, sabemos que nós fomos gerados de Deus, né? Vou discorrer bem rápido aqui, né? E esse gerar não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Então, se eu não me engano, no livro de Gálatas fala que nós precisamos, né, andar, né, Efésios, né, corrigindo, Efésios diz que nós precisamos andar pelo Espírito. Por quê? Porque nós fomos gerados de Deus. E a palavra diz que Deus é Espírito. E muitas das vezes, aqui como o autor mostra aqui, as pessoas, né, os crentes, na verdade nós estamos falando aqui para os filhos de Deus, para os crentes, não tem esse viver como santo. Bom, como eu falei, nós fomos chamados para ser santos, e somos santos de fato. Aonde está escrito isso? Vamos ler 1 Coríntios, tá? Se os irmãos puderem, abram as suas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, no primeiro capítulo, né? Paulo, ele fala assim, ó, no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, prestem bem atenção, aos santificados em Cristo Jesus. Então, se nós fomos gerados em Deus, né, nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, esta vida agora, ela foi introduzida em nós, né? O Evangelho trouxe a nós uma nova vida, uma boa nova, que nos regenerou. Nós fomos regenerados, agora é uma nova criatura, e somos santos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a igreja, ela é composta de santos, né?
Mas por que que muitas das vezes o nosso proceder não é de acordo, né, com esta santidade? Porque ser santo é uma mudança de vida, né? O Senhor nos regenerou e santo é o tipo de vida que Deus tem. A vida de Deus, ela é santa, é eterna. Então, nós fomos chamados para ser santo e precisamos ter tal proceder. Ser santo, segundo a Bíblia, nos diz que é ser separado. Separado, sim, é ser separado, é ser diferente. Nós não podemos andar, a própria palavra nos fala que nós não podemos andar segundo o curso do mundo. O que é o curso do mundo? O rio, ele tem um curso e ele segue naquela direção. O mundo, ele anda numa direção, mas nós não andamos segundo o curso do mundo. Nós somos aqueles, como eu falei, está em Efésios, nós somos santos. E ser santo é ser separado. Eu lembrei de uma passagem ao qual Moisés, quando ele estava conduzindo o povo, né, no deserto, e a questão lá do bezerro de ouro, né, e que quando ele desce do monte, e para prosseguir o Senhor fala que não ia mais junto com aquele povo, pois aquele povo era idólatra, né, de dura serviço, e para não exterminá-lo, eles não iam mais ter a presença do Senhor. Mas o Senhor falou que ia mandar um anjo com eles, né? Em Êxodo capítulo 33. Então Moisés, ele suplica, ele fala que ele não iria a lugar nenhum sem a presença do Senhor. Amados irmãos, nós somos aqueles, né, que somos do Senhor. Nós somos santos e precisamos, né, desejar, almejar a presença do Senhor conosco. Sabemos que Deus é santo, como eu li em Coríntios, né? Deus é santo. E nós também precisamos ter essa vida de santidade, né? E no verso 11, aí eu lembrei que Moisés fala, né, que o povo era um povo separado. Vamos ver o que diz assim, ó. Falava o Senhor a Moisés face a face. Não, minto, desculpa, verso 16, tá? 33, Êxodo 33, verso 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, amados irmãos, nós somos separados, nós somos diferentes. Então, por isso, nós devemos ter um proceder diferente das pessoas do mundo. Ter uma vida de santidade, ter uma vida espiritual, é ter uma vida diferente. E como eu falei com vocês, em Efésios capítulo 5, mostra como deve ser esse proceder. Como é isso? Amados irmãos, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, pagou um alto preço por nós. Hoje nós temos o Espírito que habita dentro de nós. E nós precisamos andar segundo o Espírito. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai discorrer, né, por todo o capítulo 5 e início do capítulo 6, ele vai mostrar para nós como deve ser o proceder num lar cristão. O apóstolo Pedro também fala isso na sua carta. Então, amados irmãos, nós devemos ter esse proceder como cristão, como aquele que tem uma vida de santidade, uma vida espiritual. Nós precisamos andar nesse caminho, dar o testemunho.
por meio de ler a palavra, como nós vimos aqui na revista, a leitura da Bíblia, uma vida de oração, né? Uma vida de espiritualidade. Procedendo assim, amados irmãos, vamos ser abençoados. A nossa família vai ser abençoada. E juntamente nós abençoaremos a igreja. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Os desejo, né, uma ótima semana e aguardo os irmãos para que na sexta-feira, né, à noite, nós possamos estar juntos aí, aprendendo. Amém? O Senhor nos abençoe.